Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus. Diante do altar da tua misericórdia, Senhor, entregamos nossas vidas, rogando, Cristo Jesus, tua santa presença nesta casa de amor. E que tu possas acolher, Senhor, as dores e os sofrimentos de encarnados e desencarnados. Dá, Senhor, as condições do entendimento das causas, das dores e das aflições. E se for, Senhor, da tua vontade e do merecimento na individualidade de cada um, aliviar o fardo, Senhor, que sobrecarrega os frágeis ombros. Estendei, Senhor, aos lares, famílias e familiares aqui representados, as bênçãos, Senhor, do teu amor. Iluminai aqueles que já retornaram à pátria espiritual através do natural processo do desencarne. Consolai aqueles que ficaram e amparai aqueles que foram, Senhor. Abençoai, Senhor Jesus Cristo, os trabalhadores desta Casa Santa. Somos aprendizes do teu Evangelho, servos dos teus servos. Que possamos, Senhor, espelhar a tua imagem e fazer a tua vontade. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E que este alimento seja, Senhor, também um medicamento. Abençoai todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse a nós. Estendei tuas mãos sobre este caderno de prece. E cada nome que aqui se encontra, Senhor, aonde estiverem, possam receber a visita de um anjo amigo e ampará-los, Senhor. Intuí-los, fortalecê-los a vencer, Senhor, a si mesmo e a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Estenda tuas mãos santas e sagradas, Senhor, nestas águas. E de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão, sejam colocados os medicamentos necessários. Medicamentos estes, Senhor, a aliviar as dores físicas e a regenerarem, Senhor, o espírito, transformando assim em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, abençoai a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, os presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mau erro, lá esteja a tua santa presença, Senhor, despertando e amparando. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, os nossos irmãos que professam outros cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Abençoe a todos, Senhor. Que possamos comungar da hóstia sagrada da caridade e compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus e viver na fraternidade do amor, auxiliando e amparando-nos mutuamente. Abençoai nossa nação querida, esta pátria do Evangelho, coração do mundo, que o anjo Ismael possa abrir tuas asas protetoras sobre esta nação abençoada. Dissipar as trevas, a maldade, as inversões de valores e a inversão da verdade.
e despertar essa nação para cumprir sua missão. Ser a pátria do Evangelho no coração de cada um, Senhor. Estendei tuas bênçãos santas e sagradas sobre toda a humanidade, dissipando, Senhor, as guerras, os derramamentos de sangue entre irmãos, e que possamos caminhar em rumo à regeneração em paz e fraternidade universal. Fique em nós, amado Jesus. Dá-nos a luz do entendimento. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Templo Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. Distantes estamos do Evangelho de Jesus. Da sua pureza doutrinária, das suas verdades. Quando fiquei a meditar sobre as necessidades daqueles e minhas também, que iriam me escutar nessa noite, através das palavras de Jesus, não minhas. Eu não posso dar opinião, pois eu sou apenas um servo de Jesus, Ele que tem que falar por mim. E eu peço a Deus muito, eu peço a Cristo, aos mentores amigos, para que me intua e eu seja digno de transferir as verdades celestiais. Não tenho vaidade na luz do Espiritismo, eu sou vaidoso, um ser humano vaidoso, mas sobre a luz do Espiritismo eu não tenho vaidade. Se eu tivesse vaidade, eu não estaria nesta casa há 21 anos atrás, né? Eu estaria lá no Grupo Espírita Regeneração, onde eu fazia parte da cúpula dos trabalhadores do Regeneração. E aqui era, na época, um fim de mundo. Hoje é o meio do mundo, né? Hoje não é o fim do mundo mais. Não tinha asfalto, não tinha água, não tinha energia. Era apenas mato, buraco. E muitos malfeitores. Né? Então, eu estou falando da vaidade espiritual. Eu não tenho. Estou dizendo isso porque, se eu não tenho vaidade espiritual, eu tenho que ser fidedigno às palavras simples e humildes de Jesus Cristo. E coisa rara hoje, porque a simplicidade e a pureza do Evangelho não atrai multidões. Ela não atrai multidões, porque ela chama a criatura a encontrar o Criador dentro de si mesmo e a não transferir a responsabilidade para outrem. E fazer a criatura entender e compreender que aquilo que é espiritual não tem solução material, apenas transformações materiais. É a grande problemática dos cristãos da modernidade. Querem resolver coisas espirituais com situações materiais. Alguns me procuram e falam assim, eu queria fechar a mediunidade. Fala, para de pensar. É uma coisa simples. Você tem mediunidade? Todos têm. Você quer parar de ter mediunidade? Então para de pensar. Pronto. Fechou a sua mediunidade. Simples, né? Você dá conta de parar de pensar? Não. Porque a partir do momento que ganhou-se o direito de livre-arbítrio, concedeu à criatura o direito de pensar. Agora acabou. É para a eternidade. Você sabe o que é eternidade? Acabou.
nós teremos a eternidade para pensar. Ah, eu quero esquecer. Você não consegue esquecer. Não adianta. Ah, eu quero parar de sentir. Ah, nem depois de morto. Quer parar de sentir? Volta ao reino mineral. Tem como? Não, o espírito não retroage. A pedra não sente. Só o reino mineral. Daí para frente tudo sente. Porque tem sensações. O reino vegetal já tem sensações. Aqui na chácara nós temos algumas plantas que elas são sensitivas. Ela é cheia de folhinha, tem espinhos, né? Toda pessoa sensitiva tem espinhos, né? Já pensou nisso? Toda pessoa que é sensível, ela é cheia de espinhos. Você não pode encostar. Se a hora que você encosta nas folhinhas dela, a folhinha está desse jeito assim, ela só faz assim. Se fecha, murcha. E se você encostar demais, ela te espinha. Isso é algumas pessoas sensíveis, né? Que ainda não trabalhou a sensibilidade para o caminho do bem e do amor. Né? Se você encostar muito nela, ela te fere. Né? Por que a pessoa te fere se você encostar demais e ela é sensível, e ela é carente e ela quer ser amada? Por quê? Porque ela não se acha no direito de ser feliz. Você acha que é fácil ser feliz? Olha, eu não sei qual é mais difícil, é morrer ou ser feliz. Porque você acha que é fácil morrer? Também não é fácil morrer, não. Muitas vezes a gente acolhe espíritos já mortos segundo a carne que querem morrer. Fala, meu filho, você já morreu, mas não tem morte depois da morte. Então, acabou. É consertar porque não existe outra morte. E logo, logo você vai estar na matéria novamente. Então, é transformar. Sabe por que é difícil ser feliz? Porque a felicidade precisa ter o preparo para ser feliz. E muitas pessoas não querem se preparar para ser feliz. Entende? As pessoas gritam por felicidade, mas não se preparam para ser feliz. Aí vem esse paradoxo dessa loucura da humanidade. Né? E hoje inventa até o comprimido da felicidade, né? Compreende? Assim como a grande parte da humanidade está procurando comprimidos para retirar suas dores, que não existem. Né? A dor da ansiedade tem? A dor da depressão tem? A dor do sentimento de amor perdido tem? A dor existencial tem? As crises existenciais têm? As crises das noites escuras da alma, você conhece algum comprimido para ela? Não tem. Não tem. Então, estes medicamentos são placebos no processo da enfermidade que não existe, porque é uma transformação que a criatura tem que fazer pelo processo evolutivo natural que ele recebeu a promoção, mas ele não quer a promoção, ele quer só o cargo e os benefícios do cargo. Entendeu? Não quer agir sobre a responsabilidade desta promoção. Quer continuar ainda como o ogro do passado, o naordental do passado. Ele não quer agir como um homem sapiens sapiens, pisando no homem sapiens sapiens espiritual. Pisando já no degrau do homem sapiens sapiens espiritual. E aí ele formula opiniões. Então, quando eu estava pensando, meu Deus, por que que nós hoje na Terra só tem cacique, acabou os índios? Porque todo mundo agora formula opiniões e querem que os outros passam a viver e conviver com as suas opiniões. E aí entram nessas crises sociais, crises emocionais, crises de relacionamento, crises de identidade. Aí vem os mais doidos que estão com essas crises e diz: você tem que ser aquilo que você se sente.
Aí abriu a porta das trevas da loucura. Porque o que é que nós sentimos? Você já fez uma análise do que é que você se sente e por que você se sente? E o resultado, se você ceder a esses impulsos, o que vai acontecer? Uma tragédia. E aí, quando acontecem essas tragédias psíquicas, que é a briga mental, existencial, emocional, psicológica, fisiológica, familiar, aí a pessoa dá vontade de morrer mesmo. Aí dá vontade de morrer mesmo. Porque ela não acha solução mais. Ela não acha mais nenhum consolo e nenhuma solução. Olha, eu sou fruto da geração que Francisco Cândido Xavier ficou com medo que iria descer à Terra. No ano de 1945, Francisco Cândido Xavier, num encontro que teve com Divaldo Ferreira Franco, disseram que as portas das cidades, colônias, extramatéria seriam abertas e que os espíritos iriam reencarnar. Espíritos de ordem moral inferior. Divaldo foi fazer uma palestra no ano de 58, 1958 para 59, na Holanda, e viu nas bancas de revistas, as revistas pornográficas, mulheres, homens nus, desnudos, e as revistas estampadas nas bancas, com as páginas abertas, para crianças, jovens, adultos verem, e ofertando as drogas alucinógenas em bancas de revistas. Ele comprou uma, trouxe, foi no Chico e disse: Chico, eles já chegaram. Ou seja, aqueles que iriam reencarnar, que estavam pululando o orbe terrestre com a inferioridade moral, começaram a reencarnar. E a partir dali, um processo evolutivo de degradação moral da criatura, da família e da sociedade. Implantando, então, aquilo que se chama socialismo, que é a maior mentira. Eu não posso falar que é do século, eu poderia falar que é da humanidade. Né? E quem inventou esse danado socialismo era gigolô. Não trabalhava e vivia por custa da mulher. Que quer o direito sobre o dos outros, mas do dele não. E que culpe os outros por aquilo que você faz. Entendeu aí? Culpe os outros por aquilo que você faz. Então, construiu essa filosofia e essa personalidade, e ela foi implantada nas escolas no primeiro ano, segundo ano, no primeiro grau, segundo grau, né? E foram implantados no ensino médio fundamental, e foram implantados nas universidades, e aqueles viraram professores que foram implantando nas mentes de seus alunos, e isso alastrou-se no mundo inteiro, e trouxe esta qualidade existencial que nós estamos tendo hoje. E aqueles que foram reencarnando, hoje são os avós, que criam seus netos, que criou seus filhos, induzindo nesta aberração moral existencial, fazendo que a humanidade se perca nos processos da sua existencialidade, da sua individualidade.
Compreende? Muitas vezes a gente se pega falando, nossa, essa geração está perdida. Não, é forma de falar, geração que está viva. São as gerações que estão vivos, estão perdidos. Idosos pornográficos, são adolescentes imprestáveis no âmbito moral, compreende? Vivendo sobre as custas de uma democracia igualitária, aproveitam as brechas, né? São os filhos que não podem trabalhar, são os filhos que dizem para os pais, avós, são os filhos que pegam a Bolsa Família, que pegam os aposentos dos avós e compram um carro novos, enquanto os avós não conseguem nem pagar o remédio do SUS. Compreende isso? Então é uma geração, não é, quando fala geração, eu não me refiro à geração de jovens de hoje, não. Refiro àqueles que estão vivos, estão distanciados dos valores das verdades espirituais. Aí avoluma-se a dor e o sofrimento e distancia-se do equilíbrio emocional e espiritual. Há tempo ainda. Porque sempre há tempo para a gente se corrigir, enquanto houver o último suspiro de ar a penetrar em nossos pulmões. Há tempo. Mas para isso tem que ter coragem. Mas para isso tem que sair desse sistema absurdo, imbecil, hipócrita, que vai nos aprisionando lentamente e convencendo-nos a ilusões. Olha os templos religiosos. Olha os templos religiosos. O que eles estão... Para que serve o templo religioso? Para te consolar. Para te instruir. Não é para dividir o seu salário, não é para curar as suas dores. Você pensa que essa casa vai curar a sua dor? Não, não vai. Ela vai te ensinar você a curar. A dor da alma, ela vai te dar o consolo, a instrução, para que você possa ser curado por você mesmo. Porque se você quer ser alívio da dor, vai lá, começa num analgésico e chega até a morfina. A dor vai ser aliviada, enquanto o efeito do remédio fizer. Mas ela voltará. Essa dor física. Mas nós estamos falando de dor física, para isso existe esses centenas de milhares e milhões de medicamentos e essas milhares e milhões de cientistas desenvolvendo tecnologias cada vez mais avantajadas, avançadas, para o alívio da dor, para o bem-estar. Né? Eu lembro o primeiro implante dentário que eu fiz. Eu sofri dor que eu pensava, meu Deus do céu, nunca mais eu vou escovar os dentes direitinho agora. Né? O último que eu fiz, eu não senti dor alguma. Um comprimido que você nem custa até enxergá-lo. Você toma ele, dá para meu Deus, mas esse comprimido eu tenho que tomar, é um balde dele, né? Não sente dor nenhuma. Nem depois que acaba a anestesia, fala, mas que comprimido milagroso é esse? Compreende isso? Mas ele só pode ser tomado até, no máximo, 7 dias. A partir daí, ele vai fazer um estrago muito grande no seu processo fisiológico e neuronal. Então, esses desenvolvimentos científicos aliviam a dor. A casa, o templo religioso não é para isso. O templo religioso não é para você ficar rico, não é para te falar que você vai conquistar o mundo. Não foi isso que Jesus ensinou. Aquele que conquista o mundo perde a si mesmo. É para aquele que conquista a si, aí ele pode administrar o mundo. Ele não precisa ser pobre e não tem problema ser rico, desde que ele compreenda a sua condição de usufrutuário e não proprietário. Aí a casa religiosa vai explicar e
instruir para a criatura entender isso. Mas os templos religiosos se transformaram em empresas religiosas lucrativas. Compreende? Oferecendo aquilo que a humanidade quer, o quê? O quê? Solução para os seus problemas sem ela fazer nada. Então, eu te chamo para que você, se quiser, ter coragem para enfrentar estas situações dentro de você. Aí, casa como a nossa, que trabalha sobre a luz da verdade, fica vazia como está hoje, sobrando banco. Mas aquelas que oferecem este ouro de tolo, essa ilusão, está lá com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. E que arrecada aí 150.000, 200.000 a cada culto. E que o líder religioso tem como salário mensal 500.000 reais. Eu não sei nem o que é isso. 500.000 reais por mês. Eu não dará conta nem de doar tanta cesta básica com 500.000 por mês. Não é por mês, né? Que por mês, né? Nós doamos 110 cesta básica, né? 120 cesta básica por ano, né? No final do ano. Vai saindo aqui, ó. Mas é tirado do nosso suor. Não do fiel, que está recebendo o ouro de tolo. A ilusão hipócrita como direção para a sua existência. E me permitem falar, existência mentirosa. Por que existência mentirosa? Porque ela é falsa. Porque chegará uma hora que ela terá que modificar. Pouco tempo atrás estava eu em um velório, aí foram lá chamar o padre para fazer a extrema unção. O padre estava daqui, como se fosse daqui na minha casa ali, ó. 60 metros. Vou pôr muito, vou pôr para 100. O padre falou assim, R$1.500 para mim lá, da extrema unção de 10 minutos. Eu falei, estou na religião errada. Aí, como não tinha ninguém, falou, Geraldo, você pode fazer? Posso. De graça, né? Está entendendo isso? Foi isso que Jesus ensinou? Não. Não foi isso que Jesus pregou, ensinou e vivenciou. Então, guardemos o cuidado. É a lição de hoje. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Nada é puro para aqueles que estão contaminados e são infiéis. Tudo servirá para ser contrário. Por isso o Espiritismo é tão atacado, por todos os aspectos religiosos. Por isso que muitas pessoas vão na casa espírita e falam que não vai. Por isso, quando entra um censo, pergunta, qual a religião católica? Evangélico. Você é espírita? Nunca fui. Mas se vem um problema, vai na casa espírita tomar um passe. Recebeu a comunicação. Se morre alguém, fala, meu Deus, eu precisava receber uma psicografia para ver como é que está meu ente querido. Meu querido ente querido. Mas nem frequentava a casa dele, nem conversava com ele quando ele estava vivo. Aí vai na casa espírita. Quando ele dá ali a sorte que o ente querido defunto quer falar com ele, manda uma carta. Se não, é aquelas cartas, olha, está bem, acolhido em uma colônia, acolhido pelos pais dele, pelos avós, tal. Aí a pessoa olha, não, isso aqui é mentira, não está nada não, você fala isso para todo mundo. Mas fala mesmo, porque todo mundo vai para as colônias, vai para os hospitais, né? É recebido nessas cidades, nas muitas moradas da casa do pai. E quem acolhe eles? Alguns perguntam para mim, você sabe se o meu parente está bem, fulano de tal está bem? Se eu parar, fechar os olhos, olhando para a pessoa antecipadamente, fecho os olhos, eu vejo onde ela está. Então está bem, está acolhido, está acolhido. A pessoa está lá nas profundezas do umbral. Mas lá está bom para ela, por quê? Porque foi o lugar que ela mereceu. Está acolhido? Tá, porque todo mundo é acolhido por Deus, né? Ela está bem mesmo? Está num lugar de muito aprendizado. Você quer saber onde você aprende mais? Onde tem muita dor. Compreende? Mas a pessoa quer uma
comprovação. Um homem um dia chamou para fazer um culto na casa dele. Aí a mulher dele havia desencarnado havia 2 anos. Aí ele chamou e falou: Geraldo, você pode me dar um passe? Eu estou muito ruim. Eu falei: posso. Aí ele me chamou e foi fazer o passe lá no quarto dele, e ele sentado na cama dele. Aí ele falou: não, é porque eu estou, depois do passe, né? Você não sentiu nada, não? Não. Não, é porque assim, eu tenho sentido a minha esposa falecida perto de mim. Não, ela está acolhida, ela estava atrás dele. A hora que ele dormia, ela deitava junto com ele. Mas por que eu ia falar isso para ele? Ele não acreditava, porque ele tinha acabado de me dar uma psicografia que ele recebeu numa casa espírita, e ele disse: eu não acredito nessa psicografia. Se eu falasse que ela estava lá na hora do passe, que ela estava lá no cantinho, onde ela gostava de ficar, eu imagino quanto viva, né? Antes de dormir, ele ia inculcar com aquilo, fazer mais mal a ele e fazer mais mal a ela. Ela está bem? Acredito que sim. Você não recebeu nenhuma comunicação dela? Eu falei: nenhuma. Eu só estou vendo ela. Eu pensava: só estou vendo ela, mas ela não está falando nada comigo, né? Então eu não estou mentindo, né? Compreende? Mas o que eu faço? Reza para ela, pede perdão, qualquer coisa, para que ela tenha compreensão que o casamento já acabou. Agora tu é na carne e ela em espírito. Esse casamento carnal acabou, agora é a ligação espiritual. E passado mais 2 anos, ele arrumou uma namorada, possivelmente ela afastou, né? Ou se não virou obsessora dele, né? Ou da namorada. Então, quando falamos, guardemos o cuidado, para que a gente entenda, se nós estivermos contaminados e formos infiéis com a verdade, Jesus falou: raça incrédula e depravada, até quando vós sofrereis? Nós deturparemos aquilo que é verdade espiritual. O homem enxerga sempre através da visão interior. Preste atenção como você está enxergando a vida, porque você só enxerga a vida como a vida está dentro de você. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Tudo aquilo que está dentro de você é como você julga os aspectos de fora. Compreende isso? Isso chama despertar da alma. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Preste atenção em cada frase. Esta lição de hoje, ela é extremamente altruísta e libertadora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. A pessoa está com raiva dentro de si, falando que a pessoa está me olhando com raiva. É ela que está com raiva. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Ele analisa as outras situações dos outros e aí ele faz a sua própria personalidade sob as ações de outras pessoas. Compreende isso? O mundo está cheio disso. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Olha só, a nossa consciência não se contamine pelo mal. E nós sabemos que existe uma ordem mundial para contaminar nossas consciências. Para vender as facilidades para a nossa consciência. E nós estamos comprando essas mentiras e pagando um alto preço. As facilidades materiais, as comodidades materiais, a fuga da moralidade, a fuga da espiritualização, a materialização das coisas espirituais. Olha só, é só sair. Sai uma denominação religiosa, né, que inventa algo. Olha aí essas churches. Olha aí essas seitas espiritualistas do chazinho, o yas, como é que é? Como é que chama? Ayahuasca.
Antes era o chazinho de cogumelo. Antes mascava o Epadu. E aí vai indo. Aí olha esses templos, essas seitas religiosas, descendências afros. Então, materializando aquilo que é espiritual. É ilusão. E cai-se. E cai-se nestes quem está com a vontade dentro do seu coração. Quem quer santificar não cai. Mas ter uma personalidade firme hoje, muitos acham perigosas. Eu não me importo, eu corro risco. Daí o imperativo da grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Olha só a sombra que está na mente da humanidade. Não enxerga a realidade, não enxerga a luz. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Agora não se pode tocar ninguém. Não se pode. Nosso país é fantástico, né? Porque o nosso país é um país de pessoas carismáticas, pessoas carinhosas. Mas muitas vezes, se a pessoa toca a outra, já pelo amor, pelo carinho, se a mulher ou o homem dá um sorriso, ela já está me encantando, ó, já está interessada em mim, ó. Já está querendo fazer sexo comigo, ó. Nada, meu querido. Não é nada, não está querendo nada, só está querendo ser carinhoso. Só está querendo abraçar seu coração como um irmão, filho do mesmo pai, que se encontra numa mesma jornada. Você já notou as formiguinhas quando estão num trieiro e vem umas, né, na contramão e outras estão indo? Todas elas dão um beijinho uma na outra. É a pureza. Então, aquele que está com a mente perversa, pais não abraça filhos, filhas, não é? Porque já tem ali uma conotação sexual. Está compreendendo isso? Eu beijo meus filhos no rosto até hoje. Esses marmanjos que estão aí embaixo. Feio, mas fazer o quê, né? Pai bonito e feio, sempre diz isso. Isso, muitas vezes, em determinados lugares públicos, incomoda. A pessoa pensa assim, ele é gay? É? Compreende? O que são? Namorados? É pai e filho, meu irmão. Pai e filho, filho e pai. Não existe sexualidade. Não existe determinação de sexo. É amor universal. Está compreendendo isso? Mas para aqueles que têm sombra no coração, não enxergam isso. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos que é vaidade. Se a gente se veste bem, você já é criticado. Aí, ó, é vaidoso. Metido. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se você conhece alguém que é político, você fala lá, não, por isso que roubou tanto que está no carro novo. 99% pode ser até verdade, né? Mas tem 1% que não. Tem aí alguns que são honestos. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamos-no com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Se as pessoas começam a melhorar, enriquecer, logo, logo, traçamos uma linha de opinião sem o mínimo da verdade sobre aquela pessoa que está melhorando de vida. Está roubando, está traficando. Para dar dinheiro disso, só tem três coisas nesse país. Ou é sexo, vendendo sexo. Esses dias eu escutei uma líder religiosa falar. Eu ia falar o nome, mas é... Aí ela disse, depois que eu voltei para a área do sexo, no último ano eu ganhei 7 milhões. Meninas, não vai fazer isso não, tá? E ela falou, Jesus Cristo me deu 7 milhões. Ele abençoou porque eu voltei para a área do sexo. Olha aí tanto que eu prosperei.
induzindo isso num culto religioso, tá bom? Ela falou que faturou 7 milhões no último ano na área da sexualidade. Esses canais pornográficos, né? Compreende isso? Esses canais monetizados. E falando em nome de Jesus Cristo. Está compreendendo a loucura? Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamos-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Você sabe muitas vezes como eu já fui chamado nessa casa aqui? Generaldo. Porque eu sou firme nas decisões desta casa espírita. Aí, hoje, quem é disciplinado e firme já são intratáveis, intragáveis, já são rudes, já são fanáticos, não é? E se eu afrouxar, vai me chamar de covarde. Entendeu? Então não tem lado, né? Para essas opiniões. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Olha, cuidado com as trevas que assolam teus pensamentos. Você quer saber como é que anda seu padrão mental? Olha o fluxo dos pensamentos. Olha seus interesses nas conversas, nos diálogos, e nos seus interesses de filme, e nos seus interesses de entretenimento social, nas redes sociais. Quer saber? Vai lá no seu YouTube e deleta todo o seu histórico. E entra no YouTube. O YouTube vai te perguntar: abre alguma coisa do seu gosto. Aí você abre. E ele manda uma enxurrada. É a famosa IA. Porque ela já sabe seu gosto. Ela já sabe sua tendência. Só nós é que não estamos sabendo nossas tendências. Agora nós temos que compreender, entender que os hábitos, a cada atitude, a cada pensamento, a cada sentimento que nós emitimos durante as 24 horas do dia, são tijolos que constroem o nosso castelo interior para o futuro. Entende aí? Chegou uma doença em mim. Aquela doença não veio por acaso, ela foi construída. Estou com dor em determinado lugar. Aquela dor, ela não chegou por acaso, ela foi construída com os tijolos dos hábitos diários que você manteve. Compreende isso? Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. As pessoas que estão com as trevas, que modificam a intimidade dos teus pensamentos, elas passam a não ter mais virtudes, valores. A palavra não tem mais nenhum sentido para elas. Amanhã eu te pago. Paga não. Amanhã, nós 10 horas, nós nos encontramos. A pessoa não se encontra 10 horas. Eu preciso de esse objeto emprestado, eu te devolvo amanhã. Não devolve. E quando você cobra, esqueci. Não, é porque eu tinha um outro compromisso. Então, não faz diferença nenhuma para ela, para estas pessoas, a sinceridade, a verdade, o dever moral, a ética, a honestidade. Está compreendendo isso? Ela passa a dever, a atrasar os compromissos, a não pagar, a cancelar. Daqui 5 anos meu nome é limpo.
Só num país corrupto pode ter uma lei como essa, se limpar 5 anos, limpar o nome de uma pessoa que deu cano na outra. Tinha que ser até endividado até no mundo dos espíritos. Aí já vai me chamar de general, não? Então eu quero saber a hora que for você o emprestado, emprestou. Você tem 500 mil reais, empresta para uma pessoa. Ela te dá o cano. Aí você protesta ela. 5 anos o nome dela está limpo. Para ela tomar dinheiro de outra pessoa, você acha justo? Se foi você que pegou os 500 mil emprestados, você vai achar justo. Se você foi o que emprestou, você não vai achar justo. Você está compreendendo quando altera as virtudes e os pontos de vista com aquilo que está, a sociedade, a humanidade está nos impondo? São esses valores que não são modificáveis. Está compreendendo isso? Os males, contudo, sobram sempre. Para estes, os males vão sobrando sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Quantas vezes somos nós espíritas convictos, somos atacados? Porque nossos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações do mal. Atacam de todas as formas. Por estes que sobram a maldade nos seus corações. Olha só esta frase: guardemos cuidado. Toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Quando nós somos contaminados por isso, nós mudamos a interpretação da verdade. Quando os outros são contaminados por isso, eles mudam em relação a nós. Então, cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que os outros têm interesse sobre a sua vida. Cuidado com o interesse que você tem. Porque ele modifica a sua personalidade se você cair nas malhas das trevas interiores. Jesus Cristo disse que não era o mal que entrava pela boca do homem, mas o mal era o que saía da boca do homem, porque aquilo que saía da boca do homem saía do seu coração, ou seja, do seu desejo, da sua personalidade interior. Hoje as pessoas têm uma personalidade exterior e ela tem uma personalidade interior. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: nossa, mas eu conheci essa pessoa, ela não era assim. Falando, você não conheceu ela. Aí ela mudou demais. Não, ela apenas voltou a ser, simplesmente apresentar o que ela era. Não é que ela mudou, é porque você não tinha visto o lado que ela era. Então ela só está sendo o que ela era. Então agradece a Deus que ela te pôs as unhas para fora, né? É igualzinho o gatinho, né? Nossa, mas esse gatinho é tão lindo, né? As unhas lá. Não tem, olha a patinha. Ele passa a mão assim, mas se você machuca ele, a unha sai, 1 centímetro de unha. Está compreendendo isso? Mas não importa o que as pessoas façam, importa o que você. Importa o que você sente dentro de você. Casos intricados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que se dispõe. O que você está percebendo na sua vida? Você está olhando para o caminho ou você está olhando para as pessoas que estão caminhando à sua volta? Se você olhar para as pessoas, você está simplesmente julgando. E se você está julgando, você não sabe para onde você vai. E quando nós julgamos com as condições dos nossos olhos interiores. Entende isso? Se eu sou uma pessoa que não sou confiável, eu desconfio das pessoas. E assim por diante. Preste atenção nisso. Observe você. Não deixe cair nas malhas escuras dos achismos, das sensações, mas analise os fatos, a verdade. Tem dúvida? Busque em Cristo. Ele te responderá. Ele te responde. Não confia nos homens? É porque você não está confiando em você também.
Entende isso? Não confia nas religiões, então você não está confiando em Deus. Não são as religiões que são ruins. Não são. São as pessoas que as praticam. De todas as religiões que eu tenho conhecimento, a doutrina espírita é a mais completa. Você possivelmente pode se perguntar, então a doutrina espírita é a mais pura? Não. A doutrina espírita não é a mais pura. A doutrina espírita é pura. Ela não é mais nem menos, ela é pura. Compreende que é pureza? Não é mais nem menos. Agora, as pessoas, os espíritas, são impuros. Uns menos, outros mais. Mas a doutrina é pura. Por quê? Ela não tem alegoria. Ela não tem opiniões. Ela não tem nenhuma conotação de interesse material. Você já notou as casas espíritas tradicionais? Você vai em um ano lá. Você passa 10 anos, você vai lá, ela está quase da mesma forma. Uma reformazinha aqui, uma ali. As tradicionais. E as casas espíritas? E os templos religiosos que vendem as coisas dos céus? Você vai um ano lá, no ano seguinte ela já é um prédio. No outro ano, ela é um palácio. No outro ano, ela está com poltronas reclináveis, acolchoadas. Só faltou 2 loiras banando você, ou 2 loirão, ou morenão, de acordo com sua preferência. Né? Porque estas trocam a fé, as bênçãos. Né? Nós estamos 10 anos nessa casa planejando para colocar um climatizador. Né? Compreende? Lutando para ver se nós conseguimos, para dar conforto. Os bancos, nem sei quando nós trocaremos para poltronas confortáveis. Mas se eu passar a vender as bênçãos do céu, no mês que vem eu troco. Entende isso? Então, o que te atrai? Aonde você está indo? Você está indo aonde o seu coração está te chamando? Você quer seguir o caminho de Cristo? Para encontrar a salvação? Vai lá na parábola do jovem mancebo. Ó bom mestre, que faço para encontrar a salvação? Lá vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue. Nem vou de jeito nenhum. Compreende? Escolha, cada um faz suas escolhas e colhe aquilo que escolheu. Amém? Não se sinta ofendido, amém? Porque hoje, até falar a verdade é ofensa, né? E as pessoas ficam com raiva da gente. Até falar do evangelho, as pessoas ficam com raiva. Porque a parte só tem a opinião dentro do seu coração. Você ofendeu a opinião dela, ela já é seu inimigo. Olha só a loucura que está nos corações. Se você tem uma opinião diferente, você já é inimigo de outra pessoa. Isso é certo, isso? Não. Isso é racional? Nunca. Né? Quantas pessoas não gostam de mim? Por quê? Porque eu sou espírita. Mas passar 10 dias comigo, apaixona por mim. Certeza. Certeza. Porque eu só faço o bem e trato as pessoas de igual para igual. Entende isso? Mas vê só opinião sobre uma questão pessoal, fanática e religiosa. Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por essa dádiva, Senhor, obrigado. Por esta casa iluminada, Senhor. Por teus anjos amigos que batem as asas sobre nós e derramam as purpurinas abençoadas, Senhor, que são as energias dos fluidos cósmicos, que regenera nosso ser, que fortalece nosso corpo, que estrutura, Senhor, toda a nossa alma sobre a luz da tua verdade.
Obrigado, Senhor, pelo convite que fizeste-nos a aqui vir, Senhor. Abençoe, amado Jesus, o retorno de todos ao lar e possam levar a tua paz. E assim, em tuas mãos santas, nossas vidas entregamos. Sobre a luz do teu amor e do teu evangelho. Assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, permaneça em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra feriu o seu coração. Que a paz de Cristo te acompanhe de retorno ao lar. Fiquem com Deus.